Nós vamos continuar um pouquinho no assunto que eu falei na palestra do mês passado. No mês passado eu falei sobre palingenesia, né? Que era palin, de novo, gênesis, que é gerar. Então, palingenesia é gerar novamente, ou seja, reencarnar. Para nós que somos espíritas, palingenesia significa reencarnar. Então, como eu falei sobre isso daí, eu quero falar um pouquinho sobre as fases da reencarnação. Como que tudo isso acontece, né? Escolhe e aí simplesmente reencarna? Não é bem assim, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como que acontece essa questão da reencarnação. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Na verdade, o planejamento reencarnatório, eu falei sobre isso já numa palestra, acho que início do ano passado, se não me engano, eu já falei sobre isso, então eu vou só relembrar, tá? E para depois continuar com o que a gente precisa falar sobre reencarnação. Então, existe um planejamento reencarnatório. Então, vamos lá. Existe um planejamento reencarnatório. Então, todo planejamento reencarnatório, né, depende da necessidade de cada espírito, da necessidade que cada um tem, tanto de aprendizado como de aperfeiçoamento moral. Nós todos renascemos ou reencarnamos para aprender alguma coisa ou para nos aperfeiçoarmos moralmente, certo? Então, depende do que o espírito precisa aprender ou se aperfeiçoar. Mas os estudos da doutrina espírita trazem para nós que existem 3 tipos de planejamento reencarnatório, 3 tipos de reencarnações. Pode ser natural, pode ser compulsória ou pode ser complementar. O que é uma reencarnação natural? Quando acontece naturalmente, quando todos os envolvidos estão de comum acordo, né? Todos que vão reencarnar estão de comum acordo, aí tudo é programado, tudo é planejado, quem vai ser pai, quem vai ser mãe, onde vai nascer, que cidade, que estado, que país, se vai ter um corpo com algum defeito, ou se vai ter uma saúde boa, tudo é programado, até as provas e expiações pelas quais o espírito vai passar, também são programadas. Tudo. Porque é uma reencarnação natural. A reencarnação compulsória, na verdade, é uma reencarnação imposta. E para quê? Para aquele espírito que não está afim, que quer ficar no mundo espiritual sem fazer nada e não quer reencarnar. Então, é uma chance para ele de se reeducar. É uma oportunidade para um espírito endurecido, ou que é muito apegado à matéria, ou com pouca evolução, dele aprender, ter mais valores espirituais. É uma chance para ele ter essa consciência espiritual, para ele se reeducar, né? E depois vem a reencarnação complementar, que é para o espírito finalizar a sua tarefa. Isso geralmente acontece com espíritos que praticam o suicídio, né, que abreviam a sua reencarnação na Terra e acabam partindo antes do tempo planejado. Por exemplo, a pessoa tinha que viver 40 anos e ela chegou aos 30 e não aguentou e se suicidou, então faltavam 10. Esse espírito, né, tem uma oportunidade de voltar a reencarnar e viver só 10 anos. Por isso que de alguns anos para cá, a gente tem visto muita criança desencarnando, né? Porque são espíritos que estão complementando a sua reencarnação, talvez por abreviação de vidas passadas, que ele acabou cometendo suicídio, tá? Então, a gente conseguiu só dar uma relembrada nesse planejamento reencarnatório. Agora a gente vai falar um pouquinho de reencarnação, né? Como acontece, por que acontece, quais são os motivos, né? O Emmanuel coloca que a reencarnação nem sempre ela é expiação, nem sempre é para você ter um sucesso expiatório, nem sempre é resgate,
nem sempre é uma forma de você passar por sofrimentos, né? Então, a gente precisa entender que nem tudo que a gente luta aqui é uma punição. Às vezes a gente passa por coisas porque a gente tem uma missão a cumprir, né? E passa por alguns desafios, alguns sofrimentos. Nem tudo é punição, nem tudo é expiação, né? Então, por isso, a primeira coisa que a gente precisa considerar no processo reencarnatório, não existe duas reencarnações exatamente iguais e não existem processos reencarnatórios iguais. Embora, às vezes, a gente nunca sabe quais são os propósitos da espiritualidade, né? Às vezes parece que são reencarnações iguais ou processos reencarnatórios iguais. Eu vou contar só uma coisinha assim para vocês entenderem que parece que é igual, mas às vezes a gente passa por coisas porque talvez para o outro passar mais ameno. Eu tive câncer em 99, câncer da tireoide, né? Passei assim por 3 cirurgias, passei por um sofrimento, tal. Mas passei e fiquei bem. A minha filha que está aqui, quando eu estava com quantos anos? Não? 21 anos. Depois que eu já tinha me curado, né? Depois de 10, 15 anos, ela teve câncer na tireoide também, com 21 anos. E foi tão engraçado, né? Porque assim, ela tinha uma saúde super, né? Assim, boa e tal, fazia dança, e de repente ela começou a ficar ruim. E ela engordou, acho que em um mês, acho que uns 10, 15 quilos. 13 quilos. E eu falei, isso não está certo, tem alguma coisa errada, né? E ela não sentia dor, não sentia nada. Eu falei, eu vou levar você no médico, porque eu acho que você está com algum problema na tireoide. Sabe, parece que alguma coisa me falava, que parecia comigo, porque o meu câncer na tireoide, eu emagreci assim que eu perdi 30 quilos e ela engordou. E aí eu levei no médico e descobriu que realmente era câncer na tireoide. Parece um processo reencarnatório igual, mas às vezes a gente passa por coisas, não é só por expiação ou uma prova, uma punição. É para a gente se preparar para algum outro evento, alguma missão, então a gente precisa entender que nem tudo é igual como parece numa reencarnação, né? Elas não são iguais. E por que isso é assim? Porque existem diversos fatores que participam dessa reencarnação. É preciso tomar muitas providências antes de um espírito reencarnar. Muitas providências. E toda a equipe, né, que trabalha com o processo reencarnatório precisa ajustar esse mecanismo de reencarnação. Ok. Então, quais são as providências que precisam ser tomadas? Primeiro, é preciso ver onde o espírito vai realizar a sua experiência. O espírito precisa realizar tal experiência. Então, qual é o melhor lugar para ele reencarnar? Primeiro ponto. Segundo, a necessidade que ele vai ter. Ele vai precisar de um corpo saudável ou de um corpo deficiente. Como que vai ser isso daí? Né? Todas essas são as providências que a equipe reencarnatória toma. Depois, qual vai ser a natureza das provas desse espírito? Que tipo de provas ele vai ter? Né? Depois, quais serão as qualidades morais, as qualidades culturais desse espírito? Né? Ele vai ser evoluído culturalmente ou não? Ou vai nascer lá na África, por exemplo, né? Sem cultura? Como vai ser isso daí? E qual vai ser, então, a missão que esse espírito vai ter que realizar? Além de tudo isso daí, ainda a equipe reencarnatória precisa prestar atenção no estado evolutivo de cada espírito, que também é importante para a reencarnação. Existe algum motivo para reencarnar? Existe uma necessidade? Existe uma razão para reencarnar? Eu sempre lembro isso, porque é importante a gente relembrar. Tudo que a gente vai trazer de informação, a gente precisa ver se tem na codificação também. Mas tudo evolui, né? Até
as informações que a gente recebe. Mas lá na codificação, no Livro dos Espíritos, né, foi escrito em 1857, Kardec colocava que reencarnação o maior motivo é a expiação. Para que a expiação? Para o aprimoramento da humanidade. E por que expiação? Porque se a gente não vê a expiação, a gente parece que não consegue enxergar a justiça de Deus, né? Porque é só pela expiação que a gente vê a justiça de Deus. Mas o Emmanuel coloca que existem basicamente 3 razões principais para se reencarnar. 3 motivos para a reencarnação. Ele diz que ou é por missão, ou é para prova, ou é para expiação. Esses são os 3 motivos de se reencarnar. Às vezes você reencarna com os 3 motivos, né? Às vezes sim, né? Por exemplo, o Chico Xavier, ele reencarnou porque ele tinha uma missão muito grande. Ele passou por alguma expiação. Tudo que é físico é expiação. Ele tinha um problema sério na visão, né? Passou por muitas provas? Passou por muitas provas, né? Provas de pobreza, né? De humilhação, às vezes. Então, tudo depende, né? Mas quando a gente vai estudar essa questão, a gente não pode ficar só sendo radical. A gente não pode aplicar o radicalismo, a gente não pode pegar uma única interpretação. A gente precisa ver todas as informações, sempre olhando a codificação de Kardec, mas vendo todas as informações que a gente tem. Então, por que a gente precisa disso? Primeiro, porque a gente sempre evolui, as informações também. E todos os espíritos que reencarnam, né, todos nós temos defeitos, mas nós também temos virtudes. Nós temos méritos, mas nós também temos deméritos. Nós temos qualidades, mas nós também temos as nossas más tendências. Então a gente precisa entender, né, que todo mundo está aqui para tentar melhorar. Porque se a gente não fosse assim, a gente era perfeito e não estava aqui, né? Estava em outro plano, certo? Então, inicialmente, a doutrina espírita apresenta um princípio que não é rigoroso, mas é para ser obedecido nas reencarnações. É um princípio geral para as reencarnações, seja ela natural, compulsória ou complementar. Esse princípio que é geral, ele é composto, na verdade, de 3 fases. São 3 fases antes que o espírito passa antes de reencarnar. E aí nós vamos ver essas 3 fases. Tá? Qual seria, então, a primeira fase para um espírito reencarnar? Mesmo que seja uma reencarnação compulsória, por exemplo, imposta, ele vai passar por essa fase. A codificação diz que, independente do processo reencarnatório, quase todas as reencarnações passam pelas mesmas providências. Todos os espíritos são assistidos pela equipe espiritual, são ajudados a reencarnar. Seja qual for o planejamento reencarnatório, os espíritos vão passar por essas fases. Tá? Então, no geral, o que acontece na primeira fase? Então, vamos lá. Primeiro, intercessão dos benfeitores espirituais, num geral, mas principalmente com o reencarnante, né? Então, quando os intercessores, né, os amigos espirituais, começam a interceder, um espírito que não quer reencarnar, mas precisa, é uma família que precisa receber aquele espírito, mas não pensa, né? É como, por exemplo, assim, é um casal, né? Então, tem pão casado, não pensa em ter filhos, né? Aí, de repente, em todo lugar que eles vão, tem uma família com criança. Aí a mulher começa a sonhar com um bebê. Então, a equipe espiritual começa a interceder para que esse desejo comece a surgir naquela família, de se ter uma criança, de se ter um bebê. A segunda providência nessa primeira fase é que começa a ter uma preparação psicológica dos pais para receber essa criança, não só para manter esse desejo, ou, se precisar, para despertar esses valores que são afetivos e são emocionais, né?
Então, muitas vezes tem gente que nem está pensando em ter filho e de repente começa a sentir vontade de ter filho. Porque é um processo que precisa se completar, né? Também acontece encontro no plano espiritual do reencarnante com os seus pais. De que forma? Os pais vão por meio do sonho e o reencarnante se encontra com ele. A minha primeira filha, eu sonhava muito com ela. E quando ela nasceu, era a cara igualzinha que eu sonhava dela. E é como se eu estivesse sendo preparada. E é uma fase preparatória essa primeira. Porque apesar de tudo que eu passei com ela, porque é a minha filha especial, a primeira, eu passei tudo bem, porque para mim era natural. Eu sabia que eu ia receber aquela criança, né? Então existe essa preparação psicológica, existem encontros no plano espiritual por meio do sonho, né? E também existe ainda a visita do reencarnante no lar onde ele vai morar. Ele vai lá fazer foguinho, né? Chega perto da mãe, né? Então, tudo isso faz parte da primeira fase. Toda essa preparação do espírito que vai reencarnar. Então, essa fase de preparação é muito importante. Porque o reencarnar para o espírito é como se ele fosse se apagar do mundo espiritual. O reencarnar para ele é como morrer lá no mundo espiritual, né? É como se ele fosse submergir no mundo material. Então, às vezes é difícil para o espírito isso daí. Naquele filme, não sei se vocês foram assistir o segundo filme, Nosso Lar. Então, quando aqueles amigos vão reencarnar, um deles pergunta lá para o mentor espiritual, dói muito reencarnar? Ele falou, dói mais do que morrer na Terra. Mas não era uma dor física, dói porque você vai se apagar no mundo espiritual. Você vai para um novo mundo, né? E você vai esquecer tudo. Então, para eles é mais difícil. É como se eles fossem submergir, né? Afundar nesse mundo da matéria. E aí o Emmanuel traz uma comparação muito legal, daí eu quis trazer para vocês porque eu achei assim maravilhosa a comparação do Emmanuel. Ele coloca essa questão aí, ele diz assim, ó, reencarnar é submergir no mar da matéria, onde o mergulhador é o reencarnante, que utiliza compacto escafandro. Vocês sabem o que é um escafandro? Alguém sabe o que é um escafandro? Sabe, os mais velhos sabem. Escafandro é aquela antiga roupa de mergulho. Na verdade, é a primeira roupa de mergulho, ela se chama escafandro. E é uma roupa pesadíssima. A bota que eles tinham que usar era uma bota assim com chumbo, com ferro, porque eles se jogavam no mar e tinham que afundar até a superfície. Então, eles caminhavam no fundo do mar. Então, tinha que ter peso para eles afundarem, né? E esse cano aí de borracha é por onde ia o ar, porque não tinha tanque de ar para eles. O ar ia por ali. Eles ficavam praticamente presos ao navio. E eles iam soltando essa borracha aí, é como se desse corda para eles andarem com ar, né? Então, tinha que ter muita preparação. O Emmanuel faz a comparação da reencarnação com esse mergulhador que usa esse escafandro aí, essa roupa pesadíssima. Se vocês tiverem vontade de conhecer uma história sobre isso daí, tem um filme que chama Homens de Honra. É o Cuba Júnior que faz, né? Ele foi o primeiro mergulhador negro da história dos Estados Unidos e é maravilhoso esse filme. E aí vocês vão ver o que o mergulhador precisava, como precisava ser o físico do mergulhador para conseguir andar com essa roupa. Então, o que o Emmanuel faz? Ele diz assim, ó, ao utilizar esse pesado instrumento, era preciso fazer a preparação do mergulhador para esse mergulho. E aí ele faz a comparação. Então, vamos lá. Então, o mergulhador, antes dele mergulhar, eles precisavam ver a condição do mergulhador lá, né? Se ele está bem, qual que é a condição, aí o Emmanuel compara. Condição do mergulhador
na reencarnação por espírito, é o grau evolutivo desse espírito. Que condição que está esse espírito? Qual que é o grau evolutivo desse espírito? Qual que é a condição desse mergulhador? Depois, a qualidade do escafandro para mergulhar. Tinha que ter, né, todos os aparatos certos. Aqui, no caso da reencarnação, são as condições físicas do corpo material que ele vai utilizar. Aí continua fazendo a comparação. A excelência da equipe intercessória. Aqui para nós são os nossos espíritos amigos, protetores, a equipe espiritual que auxilia na reencarnação. Depois, porque lá no filme vocês vão ver, o cara não conseguia vestir nem a roupa sozinho. Precisava de gente ajudando. E o espírito que vai reencarnar também precisa de amigos protetores, né? Depois, exploração e preparativos prévios. É a primeira fase. É a preparação para a nova experiência. Vai visitar a casa, se encontra com os futuros pais no plano espiritual, né? Depois, por último, atenção às circunstâncias especiais. Por quê? Porque depois que reencarna, pode acontecer qualquer imprevisto, por causa que nós somos livres. Nós temos o quê? Livre-arbítrio. E às vezes a gente pode começar a falhar na nossa reencarnação. Então essa primeira fase é muito importante, essa preparação é muito importante. Aí nós vamos para a segunda fase. O que acontece na segunda fase da reencarnação? É aí que se estabelece o contato fluídico com os pais. Por que esse contato fluídico é tão importante, até mesmo antes da concepção? Porque ele é um espírito, né? Está vivendo no mundo espiritual. Então ele tem um corpo perispiritual, certo? E ele vai passar a ter um corpo material. Ok. Então, ao se estabelecer esse contato fluídico com os pais, isso daí vai possibilitar o quê? Primeiro, esse espírito vai perdendo essas energias perispiríticas, vai começando a perder essas energias que era do plano extrafísico e vai começar a assimilar os elementos fluídicos do corpo material. Ele vai começar a perder energia perispiritual e vai começar a assimilar os fluidos vitais do pai e da mãe, os fluidos do plano corporal. Ele precisa fazer isso para substituir o fluido perispiritual pelo fluido material, porque o fluido perispiritual volta para o plano extrafísico, porque agora ele vai vir a matéria, certo? Então, o espírito vai tecendo esse novo vestuário. Ele precisa ter esse contato fluídico para começar a perceber, peraí, agora eu preciso de um corpo novo, né? Não posso mais ficar só do jeito que eu estou, eu preciso de uma veste nova, né? Então ele vai tecendo esse novo vestuário com esses agentes somáticos. O que é o soma? Soma é o corpo material, certo? E aí o próprio espírito vai participando desse processo palingenésico, da palingenesia, da reencarnação dele, porque aí nessa segunda fase ele precisa começar, primeiro, se lembrar da organização fetal. Então ele vai perdendo as energias perispiríticas e vai assimilando energias do plano material. Aí ele vai tentando se lembrar da organização fetal, vai desejando ser pequeno, né? E vai mentalizar o seu próprio ingresso no útero materno, né? Porque ele vai ter que se reduzir ao tamanho de um óvulo. Certo? Então, essa segunda fase é muito importante, porque é uma fase fornecedora de elementos vitais para esse perispírito, né? O Leon Denis explica que nessa segunda fase ele diz o seguinte, assim, ó, o perispírito, durante o período de gestação, o que ele faz nessa segunda fase? Ele se impregna de fluido vital necessário para ele conseguir se materializar. Ele precisa disso. Precisa de se impregnar desses fluidos vitais para ele poder se materializar. E aí ele próprio vai se tornar o regulador da energia desses elementos para ele começar a formar o corpo. Porque quem forma o corpo material é o perispírito, não o espírito.
O espírito só é o princípio inteligente. Quem forma o corpo material é o perispírito. Mas a gente precisa lembrar nessa segunda fase algo muito importante. Esses elementos da segunda fase que ele vai, suprir para ele mesmo, são elementos apenas materiais. Apenas materiais. E por quê? Porque os pais não transmitem a essência da alma. Os pais não criam um espírito. Pode ser que eles recebam um espírito que tenha 1000 anos, como eu recebi, que já tem 1000 anos. Não interessa. Não são os pais que criam o espírito, Eles fornecem apenas o quê? Um invólucro material que tem semelhança com eles por causa do código genético, da herança genética. Só isso. Os pais fornecem apenas o invólucro material. Eles não fornecem essências da alma. Então, é preciso lembrar o que Jesus disse, que eu falei na palestra passada, quando ele conversou com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Os pais não passam na gestação nenhuma essência da alma para o espírito, ele já vem. O próprio Leon Denis disse, eu coloquei também, falei na palestra passada, cada um leva e traz para outra vida, ao nascer, as sementes do passado. Então, o que são essas sementes do passado? O que é nascido do espírito são as nossas tendências inatas, aquelas tendências que nós já nascemos com elas. Por isso que às vezes a gente vê, pais tão bons, tão pacienciosos, tão amáveis, umas crianças que parecem os capetos, que estão no cara, dá um próprio assim na cabeça, virar de cabeça para baixo para ver se melhora, Ou às vezes você vê pais tão bravos e uma criança tão amável, tão doce, porque cada um traz consigo as suas tendências, porque o espírito nasce do próprio espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, Por isso que a participação do reencarnante nessa segunda fase é muito importante. A contribuição mental dele é muito importante, porque ele precisa lembrar como vai ser pequeno, Ele mesmo vai entrar no útero, E por isso que os instrutores, espirituais, os mentores, eles precisam dessa participação por causa da operação redutiva. Essa operação, ela só vai se consolidar no início da ligação uterina, quando ele consegue entrar no útero materno. E aí existe a diminuição dos espaços intermoleculares, que na verdade é a operação redutiva. E isso daí só acontece por essas fortes correntes magnéticas. Sobre magnetismo, que nós vamos falar na próxima palestra, que aí eu vou falar do perispírito e vou falar sobre essa questão magnética também. A partir daí, que ele já fez tudo isso daí, já entrou lá no útero da mãe, já virou um óvulo, aí se encaminha para a fase final, que é uma fase onde ele também participa, que é a fase da procriação de uma organização de uma vida consciente. E aí, depois de 9 meses, nasce esse espírito, essa criança, para trabalhar, para amar, para auxiliar, para estudar. Aí que começam as provas, as missões, e tudo mais. Então, a gente precisa entender, nesse processo reencarnatório, a incorporação da alma não acontece de uma hora para outra. Não é fácil reencarnar. É muito gradativo, tem muito trabalho do plano espiritual. Tem um livro, qual que é? Eu acho que é o Missionário da Luz mesmo, que tem a encarnação do Segismundo. Não é? Missionários da Luz. Olha, para o Segismundo conseguir reencarnar, foi muito difícil. Então tem um trabalho danado da equipe espiritual. É muito gradual, e ela só se completa quando a criança nasce, a saída da vida uterina. Então começa muito antes da concepção, dura os
9 meses e se completa na saída da vida uterina. Se completou esse início da reencarnação. E a reencarnação, nesse processo reencarnatório, se prolonga até o 7º ano de vida. Só após o 7º ano é que aí o espírito basicamente começa a caminhar com os próprios pés, vamos dizer assim, né? Aí a gente chega na terceira fase, que é a fase final. Essa fase, ela iniciou lá, né, com a redução lá, entrou no seio materno e tal, então acabou, inicia a terceira fase, que é a fase final, né? Então a gente precisa entender que o que vai se acondicionar no útero materno é o perispírito, é ele que vai moldar o corpo material, sempre o perispírito. Por isso que a próxima palestra vai ser sobre perispírito, vou falar sobre perispírito, porque ele é muito importante. E por que eu quis falar isso? Porque a fase final já está tudo prontinho lá, só está crescendo, né? O bebê está crescendo, o perispírito está moldando o corpo, né, e tal. E o espírito, onde está? Se o espírito for evoluído, ele não precisa ficar o tempo todo ali perto. Ele pode até ir passear se ele quiser, porque o espírito é um princípio inteligente, né? E aí ele ter uma liberdade meio relativa, né? Ele não participa do processo biológico. Só o perispírito participa desse processo biológico. Um espírito, se ele for grandemente evoluído, ele pode até se comunicar numa reunião espírita, ele pode até se comunicar, né? Enquanto ainda está na gestação. Agora, se for um espírito involuído, ele fica durante toda a gestação ali, acondicionado ao corpo materno. Ele não sai de perto, ele participa, ali, fica ali, né? Existe alguma regra para a reencarnação? O Leon Denis diz que toda reencarnação está sujeita a 2 regras básicas, a da atração e da afinidade. Então, quando o espírito reencarna, para grupos que ele forma, sua família espiritual. Isso significa, né, que um segue o outro nessa família espiritual e vão se unindo por laços ternos, né? Eles podem até se separar às vezes, mas sempre acaba se reencontrando. As almas que verdadeiramente se amam acabam se reencontrando sempre, porque a nossa verdadeira família é espiritual, né? E nós somos unidos, a nossa família, por duas, sempre por resgate ou por amor, mas pode ser por atração ou por afinidade. Então, como que isso acontece? Vamos lá, isso aqui também vou relembrar. Se os nossos familiares são pessoas com quem a gente combina bem, está tudo bem, ninguém briga, nós fomos unidos por afinidade. Se os nossos familiares são pessoas diferentes de nós, que o tempo todo estão testando a gente, cutucando a gente está ligado a eles para provas e aprendizados. Se a nossa família são pessoas com as quais nós tivemos vidas anteriores e temos resgates com eles, ou eles deram alguma coisa para nós, ou nós para eles, nós estamos ligados para reajuste e reconciliação. Aí, se a nossa família são pessoas que precisam de nós, e a gente precisa estar o tempo todo ajudando, né? Olha que legal, né? Eu tenho gente assim na minha casa. É a oportunidade de servir. E aí vocês vão perceber que só com aqueles que a gente combina bem a afinidade, o resto tudo é por atração. A gente é atraído por essa família para a gente conseguir passar por uma prova, para a gente conseguir aprender, para a gente se reajustar, se reconciliar, né? Então, dentro da nossa família, onde estão os nossos maiores resgates, os nossos maiores amores e os nossos maiores aprendizados. Então, por isso, né, o Emmanuel diz que a gente precisa valorizar a reencarnação. Porque olha o trabalho que dá para reencarnar, né? Não é fácil, né? E ele coloca que um dos maiores débitos que o homem tem em relação à doutrina espírita é justamente esse, o conhecimento de como se opera uma reencarnação. Quase ninguém sabe.
acha que é só vou reencarnar, tchau, estou indo. E não é, né? Às vezes demora anos. E lá no plano espiritual não é assim 1 ano, 2, é 20, 30, não é pouquinho, né? É muito tempo até conseguir reencarnar. Por isso a gente precisa saber esse mecanismo para valorizar melhor, para não ficar pensando besteira, né? Tem muita gente que pensa, né? Pensa em se matar, né? Fica judiando do corpo, bebendo, fumando, usando drogas, né? Então precisa aproveitar ao máximo o tempo que Deus dá para a gente, né? Esse tempo aqui no plano terreno para a gente evoluir. Jesus disse para a gente, né? Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então, conhecendo a verdade, esse mecanismo do renascimento, a gente passa a valorizar, dar mais valor à vida. E aí, conhecendo essa verdade reencarnatória, a gente vai conseguir melhorar a própria vida e progredir mais, né? Vai ter mais iluminação interna e vai conseguir a felicidade verdadeira, né? Por mais que a gente passe por sofrimentos. Por isso que a gente precisa viver a teoria espírita cristã na prática. Eu preciso praticar, porque o Leon Denis diz que esse mecanismo dos renascimentos tem a ver com o princípio da imortalidade. E o princípio da imortalidade, Deus deu para nós, para a evolução do espírito. Por isso que a gente nasce tantas vezes. Porque a reencarnação é o caminho que Deus concedeu para a gente poder chegar à perfeição. É esse o caminho. Todos nós nascemos para progredir, chegar à perfeição. Isso a gente não consegue numa existência única. Por isso, a teoria espírita cristã precisa ser praticada, né? Então, incorporar os estudos doutrinários do Espiritismo, aplicar esses fundamentos doutrinários na nossa vida, né? Para a gente não sair fazendo besteira e achar que tudo é injustiça. Ai, como eu sofro, meu Deus, né? Não é, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E aí a gente vai passar a entender que nós temos a responsabilidade individual sobre nós mesmos, sobre nossa vida. E só a partir daí é que a gente vai ter uma evolução consciente, né? Por isso que a gente precisa ver a reencarnação como bênção de Deus. E aí eu trouxe uma piadinha aí para vocês. O Emmanuel diz assim, ó: a bênção de um corpo ainda mutilado e disforme na terra, e aí eu tenho essa charge aí, ó, que o cara vai lá e escolhe um corpo mutilado para ele reencarnar para aprender mais. Às vezes, né, um corpo mutilado não é uma punição, mas é uma bênção que Deus dá para a gente aprender mais, né? Então, esse corpo, ainda que ele seja mutilado, é uma preciosa oportunidade que a gente tem de se aperfeiçoar espiritualmente, né? De nada vale ter uma beleza externa se por dentro você é feia, né? Então, o maior de todos os dons que Deus deu para o nosso planeta, é a vida que nós temos para a nossa evolução espiritual, chegar à perfeição e à verdadeira felicidade. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe e tenhamos uma semana abençoada. Muito obrigada.